3, 2, 1. Seja bem-vinda, Thali, ao podcast Profissão Artista. Uma honra estar aqui com você. Eva, que ótimo. Já vamos começar o papo. Como de costume, vou começar aquele ping-pong fazendo algumas perguntinhas e aí a gente já engata aqui para todo mundo te conhecer melhor. Pode ser? Fechou. Uhum. Você é uma pessoa de vegetais ou frutas? Vegetais. Doce ou salgado? Doce e salgado. Em alguma ordem específica? Primeiro o salgado, depois o doce. Ótimo. Café ou chá? Nenhum dos dois, você acredita? Sério? Ou Nossa. água, ou suco, não gosto nem de café nem de chá. Às vezes um cappuccino, mas assim, muito de vez em quando. Olha, essa é a primeira aqui. Banheira ou chuveiro? Ah, chuveiro, que a água vai embora, tem circulação, sabe? Sei. Oceano ou lago? Oceano. Livro, série ou podcast? Sabe que hoje em dia eu gosto muito de ouvir podcast? Muito. Enquanto eu trabalho, em vez de, assim, às vezes eu ouvia muita música, hoje eu ouço podcast, acaba me inspirando. E eu gosto muito de série também. Livro, eu tenho 2 filhas, então quando eu deito para ler um livro, já tem duas menininhas comigo, então não tem a mínima condição. Hoje, ou é uma história sobre bichinhos da floresta. Exato. E na verdade, quando eu leria os livros que seria à noite, eu tô tão cansada que eu não consigo. Então vai série mesmo, caixinha do nada, para dar uma relaxada. E o podcast, tem algum que você escuta, que você acompanha, assim, que é legal compartilhar? Olha, eu escuto um que eu gosto muito, que é Uma Estrangeira. Bem bacana, porque são histórias de pessoas que vivem pelo mundo, entendeu? Que não tem, que vão criando raízes em cada lugar que estão. Então, eu gosto bastante disso, porque eu gosto muito de viajar, eu sou uma pessoa do mundo, então eu gosto de ouvir histórias de pessoas que também são assim. Gosto muito do seu podcast, eu acho que é uma coisa que você escutar a história de outros artistas, e mesmo que você fala, são coisas que a gente internaliza e faz bem, entendeu? E eu escuto muita história infantil também, com as minhas filhas, que é bem gostoso, e é isso. E de notícia também eu gosto. Eu acho que o podcast facilitou muito essa coisa de fazer alguma coisa, tipo, criar, estar no ateliê, fazer outras funções e ainda assim se inspirar ou escutar, né, conhecimento. Acho que é muito bacana. Legal. E eu já conheço um pouquinho dessa história, né? Mas quem está ouvindo aqui não necessariamente. Se você olha para trás, assim, a sua Thali de 10 anos atrás, era uma outra pessoa. Você tem algum conselho, algo que você se daria na sua versão de hoje mesmo, assim? Eu acho que eu daria o conselho para continuar nesse mesmo caminho, porque tudo que eu aprendi nesses 10 anos me fizeram o que eu sou hoje, entendeu? Então eu não falaria faz isso ou faz aquilo, eu acho que vai nesse caminho que vai dar certo. Ou pelo menos a gente vai tentar para isso, né? Sim. E quem era você há 10 anos atrás e que te trouxe para cá, né? Hoje você vive da sua arte, você é artista. Sim. Olha, 10 anos atrás, eu trabalhei mais de 8 anos com arte e educação, né? Eu trabalhei em escolas, eu dei aula de arte, trabalhei em ateliês, eu trabalhei numa escola como supervisora de comunicação, quer dizer, sempre tendo a arte como referência, mas tendo que, vamos dizer, me bancar, mas sempre com a arte do meu lado. Então, eu fui para Patos de Minas, fiz uma exposição numa galeria pequena lá. Então, assim, tudo que eu podia fazer, eu nunca deixei a arte de lado, mas, assim, eu acabei focando em outras coisas também. Eu era uma Thalia há 10 anos atrás solteira, vamos dizer, que batalhando pelos meus objetivos, como sempre, eu sou muito obstinada quando eu quero alguma coisa. Então, eu vou muito, sabe, eu vou até eu conseguir. E hoje uma ideia na cabeça e trabalha por isso. Sim, eu não tenho medo de não. Aliás, o que eu ouvi de não, assim, eu posso escrever um livro de tantos nãos. E os sims também, porque eu acho que o sim, ele né? Mas ele tem um gosto mais especial quando você ouve muito não. Então, eu acho que isso faz parte da nossa trajetória, né? E ser artista é uma profissão linda, é uma profissão que quando as pessoas olham e falam assim, uau, mas putz, é uma profissão difícil pra caramba, entendeu? É uma profissão que você tem que se provar o tempo inteiro pra você, mais do que os outros, você tem que se provar o tempo inteiro e é muito desgastante. Você tem altos e baixos em um só dia, mas assim, diversos. Sim. Então, assim, você trabalhar isso em você é uma coisa bem complexa. Eu acho que é uma escolha de coragem ser artista. Eu acho que quem é artista hoje tem que se dar uma palminha e falar assim, meu parabéns. Porque é o que a gente dá de chibatada também ao mesmo tempo, né? Cara, não é fácil. Tipo, eu vou te contar, uma vez eu fui com o meu hoje marido, ele era meu namorado, a gente foi ao teatro.
E aí era uma peça que as pessoas participavam também. E o cara me perguntou, o que você faz? Eu falei, eu sou artista plástico. Eu falei, tá, então não faz nada. Então, cara, o tempo inteiro as pessoas vamos diminuem, eu nem, não diminuindo a entendem. profissão artista plástico, entendeu? E eu acho que isso, cara, então é uma aprovação o tempo inteiro, assim. A gente fala assim, eu tô indo no caminho certo, é isso que, entendeu? Sim. Not easy, mas... E como que você lida com isso, assim, com essa... Porque eu vejo, né, muitos artistas, até aqui no que vem aqui no podcast, que tem esse medo do não, né, às vezes trava pela crítica, né, o medo do julgamento externo, ou busca sempre uma aprovação. Como que você lidou com isso, ou lida com isso hoje em dia? Quem não quer sofrer críticas e aprovações, não seja artista plástico, porque a gente passa isso... Já muda agora! Não, é verdade, a gente passa isso o tempo inteiro, e não é fácil. Então, assim, é uma profissão que você está procurando isso, por mais que, assim, é o meu trabalho, são as minhas expressões, são os meus sentimentos, mas ele precisa ser validado por algumas pessoas para ele poder estar no mercado, vamos dizer. Porque, assim, hoje... você não precisa estar numa galeria para você ser artista e para você estar dando certo. Então, assim, hoje as mídias sociais te levam para o mundo inteiro. Então, mas você tem que ter uma paz interior dentro de você e acreditar em você para você conseguir seguir esse rumo. Porque se você for esperar boas críticas, não existe. Até porque a crítica, ela é muito construtiva no nosso meio, entendeu? Então, assim, tudo que criticarem o seu trabalho, cara, fica feliz e leva para você. Leva para você crescer dentro desse meio. Porque elas são... Eu acho as críticas maravilhosas. Tudo que eu já fui criticada hoje, eu cresci com elas, assim. Sim. De verdade. Não olhar como uma ofensa pessoal, né? Às vezes a gente, como artista, como a arte vem muito de dentro da gente, eu vejo que uma grande dificuldade dos artistas é isso, acha que é quase uma ofensa pessoal. Aí você fala, não, é o trabalho, você pode pegar isso para você e evoluir, né, a partir disso. Eu acho que a grande ofensa num trabalho é quando você olha para uma coisa e fala assim, nossa, que lindo, e aquilo é só lindo. Cara, não, o seu trabalho tem que despertar alguma emoção, nem que seja uma raiva, uma crítica ruim, porque se ele despertou isso na pessoa, a pessoa parou e reparou no seu trabalho. Se ele é só lindo, ele é decorativo, entendeu? Então ele tem que despertar algum sentimento na pessoa que está assistindo, que está participando da sua obra. Sim. E como que foi esse processo para você, Thalia, assim, de autoconhecimento mesmo, né? Porque eu sempre falo aqui, e eu vejo que você tem isso também, a gente precisa se conhecer, porque essa segurança, essa confiança vem quando você sabe quem você é. Como que foi esse seu processo de se conhecer nesse sentido? Eu ainda estou vivendo ele. Ele é constante, né? A gente não atingiu a iluminação. Tá exatamente. Eu acho que, assim, a gente tem que, na verdade, aceitar quem a gente é, e aprender a lidar com tudo isso, porque é o que eu te falei, são altos e baixos. Até eu estava falando com meu marido esses dias, cara, é muito altos. Então, assim, num dia você tem uma notícia maravilhosa e no outro, cara, você vê que não deu certo alguma coisa. Então, assim, você tem que aprender a lidar com isso, senão você não vive, entendeu? E, assim, você não é só isso, entendeu? Por exemplo, eu sou a Thalia, que eu sou artista plástica, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou irmã, entendeu? Então, assim, a gente tem que conviver com os outros eus de uma maneira harmônica e pacífica também, senão você não vai conseguir. Mas eu acho que você tem que levar todo esse caos para dentro do trabalho, que eu acho que isso enriquece. Sim. E vamos falar um pouco da sua arte, assim, né? Você recentemente mudou, né? Assim, você fez uma transformação aí de linguagem, né? De identidade. Isso é uma coisa que muitos artistas também têm medo, acham que tem que se prender a uma linguagem por muito tempo. Como que foi essa sua transformação de arte? Quem era a Thalia antes e quem é hoje, né? Olha, na verdade, eu sigo com as duas, porque eu tenho público para as duas e eu amo as duas. Mas, assim, durante a pandemia, eu estava trancada em casa com as minhas filhas. Uma tinha 4 meses e a outra tinha 3 anos. Então, assim, uma queria peito e a outra queria brincar. E, assim, eu estava ficando maluca, fora o medo, né? Tudo isso que a gente viveu foi bem insano. E aí eu estava em casa e, assim, eu sou pintora. Então, eu sempre conseguia pintar quando elas estavam dormindo. E eu me inspirava nesses momentos. Só que aí um dia eu estava no terraço da minha casa e aí eu comecei a olhar a rede de proteção, porque toda vez que eu tentava colocar a cabeça para fora para ver um passarinho novo ou qualquer outra coisa, eu ficava presa com a cabeça na rede. E aquilo começou a me incomodar. Então, o que era para proteger acabou por prender, né? Porque a gente não podia sair, enfim. E aí um dia eu estava com a minha filha de 3 anos e aí eu falei, Vivi, vem comigo. E eu peguei várias fitas de cetim que eu tinha
E eu tinha colorido, porque assim, eu brinco muito, minha dentista me odeia, porque eu ranjo os dentes desenhando. Então, eu fico eu sentada... também faço isso. Não é insano? Eu prendo, assim, tipo, Exato, eu fico desenhando assim. com o dente. E ela falou assim, não faz isso, porque isso vai... Bom, enfim. E aí eu comecei a desenhar com o meu dente, com, né, na rede de proteção. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E peguei as fitas de cetim que eu tinha em casa e comecei a bordar, vamos dizer, bordar a rede de proteção da minha casa. E o resultado disso foi uma coisa que, assim, sabe quando preencheu um vazio? Então, assim, mudou o meu olhar, mudou o olhar das pessoas que estavam em casa, mudou o olhar das pessoas que estavam fora. Porque, sabe quando você leva um pouco de otimismo, você muda... paisagem. A paisagem, né? Exato. Eu tirei o protagonismo do vírus e coloquei a vida como protagonista naquele momento. Porque a gente estava vivendo perdas, a gente estava vivendo medo, e de repente você sai na janela e vê uma janela totalmente colorida, uma coisa completamente que estava, vamos dizer, flutuando. Cara, aquilo foi muito especial. E aí, aquilo para mim mexeu muito comigo. Então, de pintora, eu virei escultora, né? Porque não é uma escultura, mas enfim, com materiais completamente inusitados. Porque eu uso o chassi, que é o da pintura, quer dizer, eu estava presa em casa, sem material, então eu peguei o que eu tinha. E aí, a partir da janela que eu criei aqui, da intervenção urbana que eu criei na minha casa, eu resolvi transformar aquilo em uma coisa, em uma escultura tridimensional, bidimensional, porque eu queria eternizar, porque da janela eu ia ter que tirar em algum momento. E eu queria olhar essa escultura e ter para mim, tipo, cara, eu sobrevivi à pandemia, porque a pandemia é um evento histórico mundial e, assim, que a gente realmente nunca pensou que ia passar por uma coisa dessas, entendeu? Então, eu queria trazer para dentro da minha casa esse momento que a gente viveu. E aí eu comecei realmente a pesquisar os materiais, então eu usei só fita de cetim na janela, aí para casa eu trouxe renda, gorgurão, eu trouxe fitas bordadas, no Mercado Livre, que a gente ainda estava trancado, eu comprei a rede de proteção, então eu comecei a pesquisar e a brincar com esses materiais. Então, assim, a arte contemporânea é muito bacana, porque você pega materiais completamente do dia a dia, inusitados, que você nunca pensaria para fazer uma obra de arte, e você cria uma coisa que, de repente, está numa galeria em Xangai, entendeu? Então, assim, é muito legal isso, essa liberdade de criação que a gente tem. Então, eu acho que as pessoas, elas não têm que ter medo de avançar 2 números, entendeu? Ou de voltar a 3 casas, assim. Porque isso faz parte, a gente vai e volta o tempo inteiro. Então, vamos dizer, eu evoluí, eu fiz essa nova arte, essa nova visão artística que eu criei na pandemia, mas eu continuo criando na minha pintura e eu evoluí na pintura também, porque uma coisa vai na outra. Então, eu acho legal esse movimento que a gente tem. E uma coisa que você falou também, não exclui a outra, né? Porque você tem essas diferentes frentes, você diferentes doses, né? E a gente não precisa se prender a algo só. Mas uma coisa que é interessante, eu acho que falar, né, é que independente da forma que você se expressa, você tem uma identidade ali, você tem um porquê, né? O que é esse porquê que norteia todas as suas expressões? Olha, eu acho assim, eu ganhei a vida, porque assim, a gente já conversou sobre isso, eu sou neta sobrevivente do Holocausto. Então, assim, eu considero a minha vida um presente, porque o que a minha avó passou e meu avô passaram, assim, é uma coisa que durante a pandemia eu pensava, cara, como eu posso reclamar de estar presa dentro da minha casa, com as minhas filhas, com saúde, com Netflix, com comida, entendeu? Tem gente que nem tem isso. Então, eu não me via no direito de reclamar. Então, eu sempre vejo a vida como uma dádiva, como um presente. Então, eu levo isso muito para minha arte. Então, minha arte é sempre muito cheia de energia, muito, muito alegre. Ela é uma arte que ela quer transformar o olhar da pessoa, porque assim, tem aquelas obras que você olha e elas são mais densas. A minha arte não, cara. A minha arte é aquela que vai levar alegria, que vai levar bons sentimentos, que vai te levar para um outro espaço, entendeu? Para mim, dentro da minha linguagem, mas assim, eu acho que a arte também é isso, entendeu? Sim, não, eu acho que é isso. Acho muito interessante, né? A gente já tinha conversado, mas quem está ouvindo aqui não te conhece, talvez também, ou talvez sim. Acho que o bonito é isso, é como você junta partes da sua história, né? E é o que eu sempre provoco os artistas a pensarem, a gente tem que olhar para a gente. Não é olhando para fora necessariamente, quer dizer, aqui você olhou para um contexto mundial, para a sua janela, sim, mas tem a ver com o que você estava passando. Sem dúvida. Tem a ver com a sua interpretação do momento. Exatamente. E eu acho assim, a janela, ela tem histórias dentro e fora, né?
A gente viveu, eu aprendi muito, eu pesquisei muito sobre as pessoas, a população das grandes metrópoles, muita gente no campo. Então, assim, a vida nas grandes metrópoles foi muito mais complicada. Você ficar presa dentro de um apartamento com toda a sua família. Tem muitas questões dentro disso. São muitos mundos presos ao mesmo tempo e, às vezes, isso não dá certo. Então, tiveram muitos divórcios, tiveram muitas brigas. Dentro de tudo isso, ainda tinha o quadro político, que foi muito complicado. Então, assim, eu acho que, na verdade, para um artista plástico, foi um prato cheio, entendeu? Cara, a pandemia foi um prato cheio de criação, de interiorizar tudo isso que está acontecendo e de expressar para o mundo, porque o mundo também estava sedento para ver o que estava sendo criado, entendeu? Dentro de todo esse contexto, que foi muito maluco. Sim. Não, eu falo, que bom que nós artistas tínhamos um canal de expressão. Imagina quem não tem, né? Ou quem não se permite ter, porque muitos se descobriram artistas também, exatamente. Eu acho, durante a pandemia. Exatamente. E fala um pouquinho, né? Você falou que legal ver, por exemplo, as suas janelas em Xangai, né? Como que foi esse processo de você? Porque você está sendo representada em vários lugares pelo mundo, né? Você vende seu trabalho em vários lugares. Como que foi até essa abordagem, né? Como que você coloca seu trabalho no mundo? Acho que é legal falar um pouquinho sobre isso, assim. Tá, na verdade, assim, o mundo começou, vamos dizer, na pandemia, quando eu caí na real de que as mídias sociais levam a gente para lugares que a gente não imagina, tá? Sim. Então, no meio da pandemia, eu estava colocando minha filha para dormir, e aí eu recebi um e-mail da Paris Hilton. E aí eu falei, ok, recebi um e-mail da Paris Hilton. E falou assim, tipo, né, qualquer um pode ser a Paris Hilton. E realmente, ela conheceu, em alguma hashtag, ela viu meu Instagram, ela quis encomendar uma obra, ela quis, pelo Instagram. Então, assim, eu repito, cara, Instagram é uma ferramenta de trabalho maravilhosa. Então, assim, meu trabalho chegou na Paris Hilton, e aí eu vi a potência que tinham as mídias sociais e tudo mais. Então, eu comecei a mandar o meu trabalho para algumas galerias que eu achava bem interessantes. Cheguei em Nova York, estou sendo representada lá, porque eu falei, cara, ó, esse é meu trabalho. Eu me apresentei, eu acho que a gente tem que ter segurança de quem a gente é e do que a gente faz. Agora sou representada por eles, porque eu coloquei a cara para bater e a porta abriu, entendeu? Então, assim, isso é muito importante falar. Você só vai receber um sim a partir do momento que você tentar o sim. Ninguém vai chegar, se você é um artista novo, ninguém vai chegar e falar assim, oi, olha, achei seu trabalho muito bacana, quero te representar. Não. Você tem que entrar e falar assim, olha, eu sou foda, e você vai, cara, a gente vai dar certo. Você precisa ter meu trabalho aí. Exato, porque assim, Caju, tem tanta gente boa no mundo, tem tanta gente boa, e hoje, você vai no Instagram, você vê tanta gente, tanto trabalho bacana, que você fala, cara, se eu não for, quem vai por mim? Ninguém. Então, a gente tem que se apresentar, entendeu? Exato. Então, assim, na Nova York eu cheguei, aí a Galeria da Suíça chegou em mim, eles me conheceram pelo Instagram, e eles me indicaram para Xangai. Balneário Camboriú também, eles me conheceram agora meu trabalho já está um pouco mais divulgado, mas assim, eu acho que o que fica de lição é assim, vai e tenta. E faz seu marketing pessoal, né? Faz seu marketing, importantíssimo, olha, tem que ter um portfólio bacana. Se você não sabe fazer, procura, aprende, porque hoje você tem tudo na internet, entendeu? E tem que acreditar em quem você é, cara. Você tem que acreditar no seu trabalho. Porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Exato. Eu acho que isso é muito potente, né? E tá tudo bem, às vezes, você duvidar também, né? Porque tem dias, como você falou, que você fala, vai duvidar sempre. Eu não sou ninguém, o que eu tô fazendo? É bem por aí. Mas eu acho que é uma aprovação eterna. Eu sempre falo pro meu marido que a nossa profissão não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Uma maratona de, entendeu? Um Ironman. Exato. O tempo inteiro correndo atrás, fazendo acontecer. Sim, total. E como que, assim, tem muitas mulheres que escutam esse podcast, na verdade, 80% do público são mulheres. Eu acho que é legal até uma conversa que a gente teve, né, sobre essa questão de como conciliar os seus papéis, né, de esposa, mãe e artista. Como que é esse dia a dia, o cotidiano da Thali? Olha, eu acordo às 6h15, aí eu levo minhas filhas na escola, e aí eu vou direto para o ateliê. Por exemplo, terça-feira é o dia que eu faço sacolão, então eu fui para o sacolão e vim aqui falar com você, mas seria o horário que eu estaria no ateliê. Aí eu almoço com a minha filha menor, depois eu tenho 1000 coisas para resolver, ou buscar, eu tenho minha filha menor, então assim, o meu dia, eu trabalho muito de manhã e também quando elas dormem, mas durante o dia, assim, você tem que ir encaixando, entendeu? Mas eu acho que filho não é empecilho nenhum, muito pelo contrário, as minhas filhas sempre me inspiraram muito,
Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Se eu tivesse na pandemia, se eu não tivesse filhos, eu não estaria, talvez eu não estaria no terraço, estaria vendo uma série, estaria fazendo várias outras coisas, entendeu? Mas naquele momento eu estava no terraço brincando com elas. Então, assim, as ideias, as inspirações, elas nascem através das relações que a gente tem com as pessoas, principalmente, entendeu? Então, eu acho que filho é uma coisa que, mesmo o meu dia a dia, é uma coisa que sempre me inspira, que eu gosto dessa velocidade que é o meu dia, eu não gosto de ficar parada, entendeu? Então, eu acho que isso também faz bem pro meu trabalho. Eu acho que dá para encaixar tudo. Sim. Porque isso é uma pergunta que vem muito, assim, né? Olham para mim e falam, Cadi, mas você mora sozinha e você tá sempre sozinha e você faz os seus horários. Então, eu gosto de trazer outras realidades também, no sentido de, independente do seu contexto, né? Faz acontecer, porque no fim das contas é isso. Você é dono do seu tempo e você tem responsabilidades, e aí isso, às vezes você tem que trabalhar à noite, criar à noite, tá tudo bem, Gente, né? com certeza. E à noite, eu vou te falar, é o melhor momento, porque à noite não tem intervenção nenhuma. Ninguém vai te ligar, ninguém vai, tipo, você tá lá, você e só você. Então, assim, você tem que arranjar o seu horário. Olha, mais uma vez, nada é empecilho nessa vida. Você tem que. Tudo você dá um jeito. Exato. E como que é a sua produção hoje, Thales? Você trabalha também por encomenda ou você você vai produzindo e vendendo as obras de acervo? Olha, o meu acervo tá nas galerias. Então, tá na Galeria de Nova York, tá na Suíça, vai ter uma exposição agora em Xangai. Eu tô com 3 obras também na Luiz Maluf, então, assim, meu acervo tá espalhado. Então, agora eu tô fazendo só sob encomenda, porque não sobrou, graças a Deus. Que bom, então, que bom. Mas eu faço sob encomenda também. E você gosta desse processo? Porque tem muitos artistas que não gostam também da encomenda, né? Pergunto mais por curiosidade mesmo. Olha, eu vou te falar, eu gosto É de fazer. diferente, né? É Não é diferente. que é diferente, por isso que eu falo, o processo criativo, eu trabalho com os dois também, mas o processo criativo é um pouco diferente, né? Como que é a sua relação com isso? Na verdade, assim, quando eu falo das obras das janelas, a pessoa só entra para decidir a paleta de cores. O resto, quem faz sou eu. Então, decidir uma paleta de cores não é uma coisa que me incomoda, não é uma coisa que vai interferir no meu trabalho. Claro. Até porque quem vai decidir a quantidade, o lugar, o espaço, enfim, tudo sou eu. Então, assim, só definir a paleta não é uma coisa que me atrapalha, é uma coisa que ok. Não, eu acho que isso é legal também. Eu pergunto e cutuco, assim, provoca um pouco nesse sentido, porque eu acho que é quando você tem a sua identidade, né? Quando as pessoas te reconhecem pela sua arte, porque você fez esse marketing pessoal, porque você construiu a sua marca em volta disso, existe uma liberdade, né? Apesar de ser algo por encomenda, as pessoas querem a sua identificação, a sua interpretação daquele assunto, né? E aí, claro, elas se sentem mais próximas de poder ter ali um pitaco na paleta de cor, porque vai combinar com a casa dela, e isso é muito legal, né? Essa troca é muito linda, eu acho. Na verdade, assim, quando a pessoa me fala, é porque eu sou fã, eu falei, olha, posso falar uma coisa? A obra de arte, para mim, eu faço ela como uma obra de arte. Se ela vai combinar com o sofá, com o tapete, é uma coisa que é pessoal sua. Me incomoda fazer uma obra para combinar com o sofá, entendeu? Isso é uma coisa que eu trabalho em mim, porque o que acontece? A gente faz uma obra que é cheia de sensações, enfim, é uma coisa muito mais profunda do que combinar com o sofá. Mas eu acho que o artista também tem que trabalhar isso, porque a gente tem que sobreviver da nossa arte, e a gente sobrevive assim, dessa maneira. Então, é uma coisa... Aí eu não faço para combinar no sofá, tanto é que assim, eu peço para olhar o espaço, para eu me inspirar nas cores, porque eu tenho que entrar no universo dessa pessoa. Exato. Mas eu não faço para combinar com o sofá. Sim. Mas também tudo bem, se alguém fizer, tá tudo bem também, né? Eu falo, aí cada processo é um processo. Posso falar? É de cada um. Assim, porque o que acontece? Eu fiz faculdade de artes plásticas, né? Então, a gente sofre não é uma lavagem, mas é um processo, né? É um processo que você se aprofunda muito em cada coisa. Então, não é que é ofensivo combinar com o sofá, isso faz parte. Eu também tenho um sofá na minha casa, entendeu? Entendeu? Isso faz parte. Mas é a maneira de enxergar de cada um e de interiorizar essa informação. É só isso, não tem nada de errado. Exato. E você falou que você sempre soube que você queria seguir essa parte de arte. Como que era a sua relação? Você estudou mesmo artes, né? Você sempre tinha um viés artístico, assim? Olha, eu ia muito mal na escola, porque eu nunca gostei de estudar. Só que todos os meus cadernos eram lindos. Todos eram desenhados, eram todos, assim... tinham frases, era um caderno de artista. E quando meus pais viram isso, meus pais se conheceram na faculdade de artes plásticas também. Eles são... minha mãe meu pai é designer, enfim. Então, quando eles viram isso, eu falei assim, tá, então o caminho que ela vai seguir é outro, porque eu tenho um irmão economista e a minha irmã é jornalista.
E desde pequena, então, eles perceberam que o meu caminho era esse. Então, eu fiz vários cursos, eu fiz publicidade na Pan-Americana com 14 anos. Tudo que eu podia fazer de comunicação e de artes, eu fiz. Então, chegou na hora da faculdade, assim, é uma época que todos meus amigos foram estudar um ano fora. Eu falei, de jeito nenhum, eu não vejo a hora de começar a minha faculdade de artes plásticas, porque era o meu sonho. Então, assim, eu fiz a faculdade, foi incrível. Mas, assim, na minha opinião, é uma faculdade que não te prepara para a vida de artista. Então, assim, você sai, sou bacharel em artes plásticas, e você não sabe nem para onde correr. Então, assim, aí eu corri para arte e educação, eu fui para escolas, porque eu precisava começar a trabalhar. Eu dei aula em ateliê e tudo mais, mas, assim, é uma faculdade completa que só não te prepara para o mundo, mas, assim, você aprende tudo. Sim. Mas o principal... mas eu acho que muitas faculdades são assim, né? Elas não te preparam para a vida real da profissão em si. Então, que é um grande erro, né? Porque você começa a questionar o que você fez durante 4 anos. Porque eu acho que, assim, a faculdade é para te preparar para o mundo profissional. Então, se ela é para te preparar para o mundo profissional, ela tem que te dar algumas ferramentas, entendeu? Nem que seja para preparar a sua cabeça para o que você vai enfrentar. É muito complicado. Sim. Não é fácil. O que você aprendeu muito sobre seus processos ou sobre o que, assim, óbvio, história da arte, não sei o quê, mas o que você trouxe, assim? Porque é uma pergunta também, os artistas falam, será que eu tenho que estudar arte, né? Eu não estudei arte e eu me considero artista. Então, total. O que você acha, olhando assim para trás, o que foi o que você carrega de fato hoje da faculdade? Olha, o que eu carrego? Eu me aprofundei em várias, vamos dizer, matérias. Então, cinema, desenho, você aprende técnicas, entendeu? Só que, assim, eu acho que cada um nasce com um dom. Você nasce com um dom, você pode aprender outras técnicas, mas esse dom é seu. Então, você tem que ir desenvolvendo ele, porque você pode também fazer um curso e aprender algumas técnicas, só que se você não tem um dom, eu acho que a coisa vai ser muito técnico. E quando você tem isso dentro de você, a coisa flui naturalmente. Então, você não precisa fazer uma faculdade de artes. Mas eu acho assim, como eu tive a oportunidade, e foi uma coisa super bacana, então, assim, tenho amigos artistas até hoje que vamos dizer, que acrescentam muito na minha vida também como artista, entendeu? Então, assim, são coisas bacanas. Eu não acho que é imprescindível. Tanto é que, assim, muita coisa que eu aprendi na faculdade eu já nem lembro. Mas assim, meus pais falaram assim, eu preciso fazer uma faculdade, você precisa ter um diploma. Eu acho que a família, vamos dizer, isso é muito da minha família. Então, assim, eu fui atrás do meu diploma, eu tenho ele, e agora eu tô fazendo acontecer todo o resto, mas o resto é da gente. No dia a dia ali, batalhando. Exatamente. Sim. E eu sempre começo, né, ali a pergunta olhando um pouco para o passado, mas tem algo que você se repete hoje, assim, algo que você, ou que você deseja, tem algo que você está, assim, trabalhando em você para esse seu lado artista? Eu sempre quis mais do que ser uma artista, mais do que ganhar dinheiro, mas ser uma artista respeitada, ter o meu trabalho respeitado. Então, acho que eu estou começando a chegar lá em relação a isso, assim, ter o meu trabalho representado, respeitado, compreendido, ter despertado a curiosidade nas pessoas sobre de onde veio, por quê, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que para mim é muito importante. Fazer sentir, né? Eu vejo que você tem muito essa coisa do sentir, do tocar. Fazer sentir e fazer sentido. E ainda mais ser mulher, né? Eu acho que a gente já... Porque fala assim, mas ela é mãe, quando que ela tem tempo? Não, isso tudo faz parte do meu processo, faz parte do meu trabalho, isso que me enriquece, entendeu? Sim, sim. Não, muito legal. E, assim, às vezes a gente fala aqui um pouco, né, eu já falei um pouco das minhas experiências, já que você falou aqui de ser mulher, né, você enfrentou dificuldades nesse sentido, assim, por ser mulher mesmo, ou isso, preconceitos por ser mãe, por ser, sabe, ser taxada dessa forma pelo mercado em si, ou não? Eu acho que a gente enfrenta preconceitos todos os dias por todos os motivos. Então, assim, o meu trabalho é colorido, então, ele é decorativo. Não, ele é muito mais profundo do que isso, entendeu? Se você sentar e analisar e ver, então, assim, não é porque também é belo, não é porque ele agrada o olho que ele é decorativo, não. Então, assim, tem muitas coisas que você tem que ficar se provando o tempo inteiro. Então, eu acho. E não é óbvio, né? É o que eu falo também. Essas coisas não são óbvias para quem. Então, você tem que ficar falando, tem que ficar martelando. Não, e assim, dois podem falar isso, mas aí 10 falam, não, cara, o seu trabalho, ele me leva para
sabe? Você leva o observador para um outro canal, para uma outra realidade, um outro universo. Então, assim, vai existir de tudo, e você tem que aprender a lidar com tudo isso, entendeu? Exato. E o preconceito, eu acho que ele só me deixa com mais vontade de dar certo, sabe? De falar, cara, você pega o desafio, né? Tipo, daqui a 5 anos a gente conversa, exato. Exato. Não, acho que isso a gente tem muito parecido. Falou, é tipo adolescente revoltado, falou não, eu vou continuar. Com certeza, mas é isso. E eu acho que a gente tem que ter isso para sempre do adolescente dentro da gente, porque a gente não tem que aceitar. Só porque essa pessoa falou que não, mas e aquela outra, entendeu? Eu acho que esse é o barato que a gente tem. A gente, sabe, ir atrás e conseguir é um gostinho muito mais gostoso. Sim, não, e é essa liberdade de ser artista, que você pode fazer isso, tá tudo bem. Exato. Você não precisa se encaixar, você não precisa ser, você não precisa porque alguém falou. Não, você pode ser e se vestir de si, eu falo, né? É isso mais mesmo. Poderoso. E, Thali, onde as pessoas têm esse contato com o seu trabalho? Como que elas te encontram ou podem conhecer melhor a sua arte? Que você descreve aqui, mas visualmente não necessariamente todo mundo já viu. Com certeza. Então eu tenho um Instagram que é @thalicohen.art, sem o E no final, é TALY.COHEN.ART, porque Thali Cohen é que nem caju, são nomes diferentes, né? Aí tem meu site, que é www.thalicohenart, aqui tem o e.com, e tá na Galeria Luiz Maluf agora, vai ficar até o final de abril. As minhas janelas estão lá, eu tenho 3, mas só uma tá à mostra. Que mais? E tá em Nova York. Se você estiver em Shanghai, em Nova York, você pode dar um rolê também. Eu também na Galeria Cosmos. Então é isso. Legal. Tá? Legal. Não, eu vou deixar aqui na descrição do episódio também, para as pessoas te encontrarem. E eu sempre digo, né, que aqui é sempre uma conversa aberta, e eu acho que você também é sempre muito aberta para conversar. Então, se as pessoas quiserem te procurar para saber mais um pouco. E Caju, a gente está junto, né? O que eu também puder ajudar, o que eu puder, porque a nossa história é parecida com a de todo mundo. Exato. A gente batalha pela mesma coisa e tem que acreditar no seu trabalho. Sim, que legal. Muito obrigada, Thali, por topar contar um pouco da sua história aqui. Eu adorei, ainda mais com você. Muito bacana obrigada. mesmo. Obrigadão. Beijo. Obrigada, Caju. Beijo.